O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do dia, sábado, dia 22, celebramos São João Paulo II. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturado seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? E depois respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, eu assisti um filme uma vez que, se não me falha a memória, ele se chama Filadélfia. É alguém que foi condenado à cadeira elétrica. É no filme. A gente sabe que existe também esta realidade da morte na cadeira elétrica em alguns países. E no desenrolar desse filme, eu percebi que um dos atores falou uma coisa muito interessante. Quando o condenado estava indo para a sala para assim ser eletrocutado na cadeira elétrica, alguém, um guarda, batia com o cacetete nas grades e dizia assim: homem morto caminhando, homem morto caminhando, homem morto caminhando. Quer dizer, fiquei pensando assim, como homem morto caminhando se ele está vivo? E um homem morto, ele não caminha. Que parábola interessante isso, um homem morto caminhando. Isso faz muitos anos, isso começou a me falar bastante. E eu comecei a interpretar este homem morto caminhando como pessoas, cristãos, católicos ou não, enfim, uma pessoa humana que perdeu toda a seiva da sua vida. Perdeu todo o ensinamento de Jesus Cristo da palavra. Perdeu toda a motivação e simplesmente vive. Trabalha, ganha seu dinheiro, mas não tem vida. Mais ou menos assim como a depressão. Depressão, para baixo. A pessoa está para baixo. A pessoa não tem motivação, a pessoa não tem nada. Então, parece que é uma pessoa morta caminhando. Ela morreu já para tudo. Mas eu estou falando de depressão, pode ser que não seja depressão. Tem gente por aí, tem pessoas por aí que estão preocupadas com tantos afazeres, como Marta, com tantas coisas, com tantas realidades, com tantos bens, que não sobra tempo para viver. Daqui a pouco tem 70, 80 anos, meu Deus, eu não consegui nem conversar com os meus netos. Os meus netos já estão grandes. Puxa vida, cresceram eu nem vi. Ou seja, pessoas que não conseguem sentir a realidade presente.
não consegue sentir a Deus, não consegue construir o reino de Deus. E são pessoas que até vão à missa, celebra a palavra, celebra a Eucaristia, toma a Eucaristia, mas isso não lhes faz sentido algum, porque a preocupação está no dia a dia, está no fazer, está no realizar, está no ganhar dinheiro, está no ter cada vez mais bens. Homens mortos caminhando, mulheres mortas caminhando. Gente, eu já me senti assim. Quando, às vezes, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para realizar, tanta coisa para resolver, eu até esqueço, às vezes, de pensar em Deus. Santo Afonso falava isso. Como posso passar horas sem ter saudade de Deus? Como diz Leonardo Boff também, ter saudade de Deus. Como pode isso? Por quê? Porque as coisas, o turbilhão, como diz a música do Padre Zezinho, o vai e vem do cotidiano, vai nos balançando daqui para lá, daqui a pouco nós não temos seiva, nós não temos mais vida. Nós estamos como este guarda lá no filme Filadélfia, homem morto caminhando, mulher morta caminhando, já não tem mais vida ali. Só está ali o corpo, mas o espírito de construtor, de construtora, que busca as oportunidades, que chora, que reza, que sorri, que constrói, não tem mais. Acabou. Faz da vida simplesmente um momento mecânico, somente mecânico. Por isso que Jesus nos aconselha e nos mostra ensinamento no Evangelho de hoje. Pensa que aqueles que morreram lá em Siloé, aqueles 18, é diferente se você não se converte? Se você não se converte, você vai morrer da mesma forma, ou seja, vai estar aí como um homem morto caminhando. Se você, meu irmão, minha irmã, se nós não nos convertermos, nós não permanecermos a pessoa de Jesus, principalmente quando você fala que é seguidor e seguidora da pessoa de Jesus Cristo, se você não se converter neste mundo perverso, se você não se converter nesse mundo de guerra, desses reinos que estão por aí, da droga, do álcool, enfim, todas essas realidades que matam, se você não se converter em relação a isso, você vai estar como alguém que está deitado num caixão. Está só vegetando. Não dá para esperar nada de você. Não dá. Não dá para esperar nada. Como é que Jesus vai esperar alguma coisa de você se você está como um morto caminhando, uma morta caminhando? Não tem seiva, não tem nada. Precisamos buscar então, como o Evangelho hoje nos pede, conversão. Converter, voltar para o Senhor e abandonar tudo aquilo, todas as sacolas, todos os fardos que ainda nós teimamos em levar e que não nos leva a lugar nenhum. Leva sim, leva cada vez mais, a gente fica mais pesado, mais morte ainda. Procura olhar, meu irmão e minha irmã, se você ainda está aí perambulando por aí como uma pessoa sem vida, sem oportunidade de vida. Procura olhar. Se está assim, converta o teu coração, converta a sua vida para o Senhor, que com certeza você vai ser uma pessoa magnífica, porque o Senhor continua te amando, o Senhor acredita em você. Pensa nisso, reza bastante, um bom dia, Deus te abençoe, Deus os guarde e a Mãe do Perpétuo Socorro vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.